Bem, pessoal, então vamos terminar a parte de lei das malhas, perdão, a parte de lei dos nós, com o último caso especial, que é um caso um pouquinho demorado, e vai ser o supernó. E aí eu vou, assim que terminarmos essa parte, vai falar também sobre a parte da inserção das fontes dependentes, o que ela muda nas análises. Não vai mudar muita coisa, mas a gente vai analisar. É só um passinho a mais. Vou compartilhar com vocês aqui, para a gente rever o que estava vendo no último encontro. Então, no último encontro, a gente falou da parte da lei dos nós, vimos o passo a passo, né, padrão, e vimos um dos casos especiais, fizemos essa questão, fizemos essa outra aqui, que é o caso especial, quando dos nós que a gente faria o somatório das correntes, né, aplicaria a lei de Kirchhoff dos nós, ele já tem uma tensão conhecida, já que ele está entre os terminais de uma fonte de tensão diretamente conectado, que tem a referência no zero, né, que tem a referência no ponto aterrado, no zero volt do sistema. Então, aqui eu já tenho uma tensão conhecida, é um incógnito a menos, nesse caso que eu só teria dois nós além da referência, então agora eu só vou precisar fazer o somatório das correntes no outro nó, no nó 2, já que a tensão do nó 1 já é conhecida. E um último caso especial, eu fiz uma alteração do exemplo do livro aqui. No livro tinha-se aqui esse exemplo, que aqui ele já mistura o caso especial com fonte dependente. Então eu simplifiquei um pouco para separar as coisas, coloquei primeiro uma fonte independente, mas basicamente para depois a gente analisar a diferença que causa termos uma fonte dependente. Mas esse segundo caso especial da lei dos nós, ele basicamente vai ocorrer quando eu tiver uma fonte de tensão entre dois nós principais e nenhum desses nós for a minha referência. Certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu teria a minha referência, bom, contando o número de nós. Quantos nós a gente tem aqui, pessoal? Aquele primeiro passo, né? Quantos nós a gente tem aqui no total? Olhando aí, aparentemente pode ser que alguns dias mais. Tem seis nós, né? Mas eu já expliquei para vocês que quando a gente tem uma ligação direta entre dois nós, a gente tem um nó apenas, certo? Então aqui eu tenho esses três nós aqui de baixo, são o mesmo ponto, e aqui em cima, efetivamente, a gente tem três nós separados, né? Reais aqui, essenciais. Então são três mais um, quatro nós no total. E esse caso especial ocorre quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não são minha referência. Aqui eu escolheria esse nó de baixo aqui, que é referência da fonte de tensão de 50 volts, como meu zero volt. Então aqui eu teria o nó 1, 2 e 3. Se vocês observarem bem, esse nó 1 já tem uma tensão conhecida, que é de 50 volts. É o mesmo caso, é o mesmo caso especial anterior, né? Eu tinha uma fonte de 100 aqui, o negativo está na referência, o positivo está direto no nó 1. Aqui eu tenho uma fonte de 50, o negativo está na referência, o positivo está diretamente nesse nó 1. Então aqui já é uma tensão conhecida. Então eu só tenho esses dois nós que me restaram, né? Eu ia chamar de nó 2 e nó 3, já que o nó 1 é conhecido, a tensão do nó 1 é conhecida. E aqui a gente tem uma fonte de tensão entre esses dois nós principais. E agora o que eu preciso? Mas eu tenho uma informação a mais aqui. Eu tenho a informação
de que entre esses dois nós eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts. Então, aqui, se eu tiver um V1 e um V2, aqui embaixo a minha referência, e aqui 50 volts, então já tenho essas informações. Acabei botando disso que está V2, V3, mas enfim, vou V1, V2, 50 volts, referência. Então, de cara, eu já sei a diferença de potencial entre V1 e V2, porque entre eles tem uma fonte de tensão de 10 volts. E a fonte de tensão diz o seguinte, a interpretação de quem olha, né, é feita da seguinte forma. O terminal positivo vai ter a quantidade de volts que a fonte de tensão tem a mais do que o terminal negativo. Então, aqui que eu sei que é que V2, eu já tenho uma equação direta aqui, é igual a V1 mais 10. Eita. Vamos lá para o quadro, que é melhor escrever. Mas aqui, só para terminar, né? Vou apagar aqui esse V1. Então, V2 é o V1 mais 10, tá certo? Então, isso aqui de cara a gente já sabe. Só em olhar, eu já tenho uma equação a partir desse caso especial, quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós e nenhum deles é minha referência. Então, aqui eu já tenho de cara um chamado supernó. Vamos ver como é que eu vou resolvê-lo. Vai ser um pouco diferente do que aquele procedimento, já que é um caso especial, né? O passo a passo vai ser um pouco diferente, mas, enfim, a gente vai poder resolver. Eu vou aqui para o quadro. Vamos lá para o quadro, né? Então, vamos lá. Aqui no quadro, a gente tem lei dos nós. Vamos ver aqui o caso específico do supernó, certo? Supernó. E no supernó, ele vai ocorrer quando tiver uma fonte de tensão entre dois nós. Pode ser uma fonte de tensão independente, como é esse primeiro caso, né? Já que a gente vai ver só depois, quando ocorrer fontes dependentes, para não misturar dois conhecimentos num só. Depois a gente vai falar sobre fontes dependentes. E supernós com fontes dependentes. Mas fonte de tensão entre dois nós, que tem tensões desconhecidas, né? Um V1, um V2, um V2, um V3, um V3, um V4, enfim. Eu tenho o caso especial de um supernova, certo? Então, o que a gente tem? Eu tenho nesse meu circuito uma fonte de tensão de 50 volts, diretamente conectada no nó, uma resistência aqui de 40 ohms, uma de 5, uma de 50, aqui uma fonte de tensão, uma outra resistência, e por fim uma fonte de corrente. 150, 5, 10, 4 e 100. Então, a gente tem essa configuração aí do nosso circuito. Né? E aqui eu já conheço, eu já defini aqui que eu tenho 4 nós, né? Esses 3 aparentes diferentes nós de baixo são o mesmo ponto. Então aqui eu tenho minha referência, meu 0 volt. Tudo que
estiver conectado aqui a um desses três nós, que é um só, vai ter 0 volts. Devido a isso, eu tenho aqui já 50 volts, uma tensão conhecida, como aquele caso especial anterior, né, já que o terminal negativo dessa fonte está na referência, o positivo está diretamente conectado no nó. E aqui eu tenho dois nós, o 1 e o 2, com tensões desconhecidas. Certo? E de cara eu já disse para vocês, olha, então eu tenho que ter V1 e V2, eu tenho que ter duas equações aqui, né? Tenho duas incógnitas, com duas equações eu monto o sistema. Então, a primeira equação de cara você encontra pela própria fonte de tensão. A própria fonte de tensão já vai lhe dizer que V2 é igual a V1 mais 10. A própria fonte de tensão já informa isso daí para você, já dá esse dado de cara que V2 igual a V1 mais 10. Né? Para deixar organizado já no formato de um sistema, né? Essa primeira já posso deixar aqui. V1 está multiplicando 1. Vou colocar. Não, vou trazer para cá. O V1 é mais fácil. V1 está multiplicando menos 1, quando eu trago para o lado esquerdo da igualdade. V2 está multiplicando 1. E o 10 fica aí mesmo. Bom, você já tem sua primeira equação de um sistema que vai ter duas equações e tem duas incógnitas, V1 e V2. Então já fizemos aí a primeira. E a segunda equação, vamos encontrar por onde? Aí a gente vai lá definir as correntes nas resistências, né? Aquele somatório que eu vou fazer aqui nos nós V1 e V2, como seria? E a gente vai ver que a gente vai chegar num ponto meio estranho. Vamos lá. Vou definir aqui o sentido das correntes. Aí você pode arbitrar os sentidos que você desejar. Eu vou colocar esse daqui assim, ó, aqui, vou chamar de I1. As correntes que têm influência com V1 e V2. I2, I3, certo? Nas três resistências eu fiz aqui o meu nó, o meu sentido da corrente. A corrente da fonte eu tenho. Agora me restou agora me restou uma fonte de tensão entre elas aqui. Eu vou dar o nome de corrente da fonte, IF, certo? IF. Vou escolher um sentido aqui, IF. Essa corrente aqui. Mas eu já antecipo para vocês que não vai ser fácil eu ter um IF, porque eu posso fazer o somatório em V1, posso fazer o somatório em V2. Mas quando aparecer o IF aqui, o próximo passo seria, depois de fazer o somatório, substituir as correntes I por V no lado mais, menos V no lado menos, dividido pela resistência, né? Então aqui eu teria que fazer isso agora numa fonte de tensão. Eu não tenho essa resistência. Eu substituiria por quem? Eu ficaria com IF, né? Então isso daí seria um complicador. Aí eu vou mostrar duas formas aqui de fazer. Vamos fazer o somatório das correntes no nó 1, a lei de Kirchhoff dos nós no nó 1 e a lei de Kirchhoff dos nós no nó 2. No nó 1 eu teria quem? O nó 1 seria esse daqui. Eu tenho a corrente 1 entrando, a corrente 2 saindo e a corrente F saindo também. Então eu tenho I1 igual a I2 mais IF. No nó 2, esse daqui, eu tenho IF entrando, 4 amperes entrando e 3 saindo. E 3 saindo. Certo? Aí o próximo passo seria o quê? Seria eu substituir essas correntes por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Então, eu já antecipo para vocês que o IF é um problema. Eu ficaria com o IF, né? Você poderia até manter o IF
não seria problema, mas aí você teria três equações com três incógnitas. Eu já prefiro fazer uma substituição aqui, certo? Já fazer uma substituição e matar logo o IF. Essas duas equações se transformarem só em uma, sem IF. Como é que eu vou fazer essa substituição? Eu vou isolar o IF em uma delas e substituir na outra, né? Então aqui o IF é I3 menos 4, certo? Agora eu venho para cá, fico com I1 igual a I2 mais IF mais I3 menos 4. Agora sim, eu tenho essa equação com I1, I2 e I3, que são as correntes nas resistências. Agora eu posso substituir tensão num lado, tensão no negativo, onde a corrente está entrando, menos tensão onde a corrente está saindo, dividido pela resistência. E eu vou ter só duas incógnitas, V1 e V2. Então, eu teria aqui minha primeira equação, minha segunda equação aqui, e daria andamento nesse meu circuito, certo? Então, eu vou só montar aqui para que vocês vejam o procedimento dessa forma como é feito, e depois eu vou refazer essa mesma segunda equação, vamos fazer aqui a segunda equação, o I1, quem seria o I1? Seria a tensão no lado mais do resistor de 5 ohms, que seria 50 volts, menos a tensão no lado menos, que seria V1, dividido pela resistência, que seria de 5 ohms, igual a V2. A tensão no lado mais, que seria V1, menos 0, dividido por 50 ohms, mais I3. A tensão no lado mais, que seria V2, menos 0, dividido por 100 ohms, menos 4. Pronto, uma vez encontrada essa equação, multiplicaria pelo mínimo todos o múltiplo comum, né, todos os elementos para tirar a fração, multiplicaria por 100, e depois deixaria naquele formatozinho parecido com esse, né, V1 multiplicado por algum número, mais V2 multiplicado por algum número, igual a um termo ali independente, certo? Então, essa é uma das formas de se fazer. Você faz o somatório das correntes em V1, no nó 1, faz o somatório das correntes no nó 2, depois você substitui o IF, né? Isola em uma das equações, substitui na outra, e aí você vai ter uma segunda equação, já teve a primeira devido à fonte de tensão. Essa substituição que a gente fez do IF em um no outro, a gente poderia ter encontrado de forma direta. Guarde essa equação aqui, porque a gente vai encontrá-la agora de uma forma mais direta, usando o conceito do supernó. Qual é o conceito do supernó? No conceito do supernó, eu não tenho mais esse F aqui. Eu não tenho mais nem eu não tenho mais nem essa fonte, né? No conceito do supernó, tem um grande nó que une o nó 1 e o nó 2. Tem um nozão aqui, um supernó aqui. Então, tudo que entrar nesse supernó vai ser igual ao que vai sair desse supernó, né? Então, você vai considerar o nó 1 e o nó 2 um mesmo ponto. Um grande nó, um supernó. Tudo que entra é igual que sai. Então, olhando esses dois pontos unidos, né, eu tenho aqui 1, e 2, e 3, e 4 amperes relacionados com esse grande nó. E aqui do cantinho eu vou fazer, ó, supernó. Vamos fazer a lei de Kirchhoff dos nós no supernó. Vamos ver como é que vai ser esse somatório aqui em cima. Olhando para essas correntes que estão entrando e saindo, né, no supernó, tem o I1, está entrando no supernó, 4 amperes está entrando também no supernó. I1 está entrando no supernó, 4 amperes está entrando também. E 2 e 3 estão saindo. E agora observem como essa equação aqui é a mesma dessa daqui, de baixo, né? É só botar o 4 negativo para o outro lado.
Eu vou ficar com I1 igual a I2 mais I3 menos 4. Certo? Então, esse é o conceito do supernó que economiza um certo tempo nosso. Você pode fazer o somatório em 1 e 2, considerando a corrente da fonte, substituir, ou considerar um nozão ali, uma grande união desses nós, na hora de fazer o somatório das correntes. Porque na hora de substituir V no lado mais menos V no lado menos dividido por resistência, eu continuo tendo V1 e V2 separadamente. Né? Só na hora de fazer o somatório das correntes que eu considero supernova. Porque depois aqui vai. Vou deixar igualzinho aqui, certo? Para chegarmos I1 igual a I2 mais I3 menos 4. Pronto. Mesmo no supernó, eu cheguei nesse mesmo ponto aqui, né? Essas duas aqui estão no mesmo instante. Essas duas formas de encontrar, né? Cheguei na equação, agora eu vou fazer quem é o I1. O I1 continua sendo 50 menos V1 dividido por 5. Quem é o I2? O I2, que está passando aqui, é o V1 menos 0 dividido por 50. Quem é o I3? V2 menos 0 dividido por 100 menos 4. Do mesmo jeitinho que a gente achou aqui. Certo? Então, o conceito do supernó só permanece válido enquanto eu estou fazendo o somatório das correntes que entram igual ao somatório das correntes que saem dele. Depois, as tensões, na hora de substituir as correntes por V menos, menos V mais, perdão, V mais, menos V menos sobre resistência, o supernó meio que se separa de novo. V1 é uma coisa, V2 é outra. Certo? Então, mas vamos terminar aqui, vamos terminar. Então, cheguei nessa equação, vou agora dar aquela organizada na equação, multiplicar todo mundo por 100. Quando eu multiplico todo mundo por 100, 100 dividido por 5 fica 20. 20 vezes 50 vai dar 1000, menos 20 V1. 100 dividido por 50 vai dar 2. 2V1. Aqui vai repetir só o V2, mais V2, menos 400. Aí vou organizar aqui, vou fazer o quê? Vou levar para esse lado da equação o 20, o menos 20, vai 20 positivo. Então, fiquei com 22. O V2 só tem um mesmo. E o menos 400, vai 400 positivo, fica 1.400. Né? Então, aí agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. É só substituir aqui a equação 1, aqui a equação 2. Agora é só colocar lá na HP, fazer mais uma substituição aí, se quiser. Enfim, resolver da forma que você desejar. Você pode resolver aí e vai encontrar o seu resultado. Certo? Vamos colocar na calculadora, só para vocês reverem como é que se faz. Abrir a calculadora. Bem, temos aqui nossa calculadora. Vamos lá em modo, tá? Aproximação. Bem, então agora eu vou fazer as substituições, né? Vou no laranja 7, vou na quarta opção, aqui para baixo, e vou preencher as matrizes A e a matriz B. A matriz A, ela é composta por menos 1 na primeira linha, primeira coluna. Na primeira linha, segunda coluna, 1. Na segunda linha, primeira coluna, 22. Na segunda linha, segunda coluna, 1.
Bom, essa daí foi minha matriz A. Vou para a matriz B, a matriz dos elementos constantes, dos elementos independentes, né, ali que não estão multiplicando pelas incógnitas. 10 e 1.400. Vou para a solução. Não dá para ver tudo, aperto Enter. Pronto, apareceu 60,43, 70,43. Esse resultado não deu redondinho, né? Um pouco mais redondo. Certo que também já dou uma dica para vocês. Às vezes a questão do livro, nem a questão do livro da redondinha. Aqui, logicamente, não vai dar porque eu fiz uma substituição. Eu troquei a fonte dependente por um independente. Eu acho que quando a gente for fazer com a fonte dependente, ela naturalmente vai dar um número redondo, as tensões. Mas fiquem atentos a isso, nem sempre que o número não é redondo, 0,4 volts. E V2, 70,4 volts. Bom, isso daqui foi nosso resultado, utilizando o critério do supernova. Certo? Agora eu vou fazer um exemplozinho com vocês de alguma dúvida aqui, nesse passo a passo. Estou fazendo é bom demais, né? Daqui a pouco vocês vão fazer sozinhos. Então, vou fazer mais um exemplo agora com a fonte dependente, certo? Para vocês verem o que vai mudar. Na verdade, não muda muita coisa, mas como eu disse aqui, vocês vão subindo alguns degraus durante a disciplina, né? E é bom subir degrau por degrau. Se você, às vezes, for dar um passo muito grande, quiser pular de um ponto para outro, pode tropeçar e cair. Então, vamos subindo aos pouquinhos os degraus. Agora vimos a lei dos nós, os dois casos especiais. Aqui tem os dois, inclusive. Agora vamos adicionar mais um degrauzinho, que é fonte dependente, que vai servir esse conceito de fonte dependente tanto para a lei dos nós ou das malhas, para qualquer um dos casos. Né? Tendo caso especial ou não, é o mesmo conceito. Eu vou escrever aqui alguma coisa relativa ao que se faz quando a gente encontra um, uma fonte dependente, certo? Depois a gente faz um exemplo aqui e por fim a gente faz até esse exemplo mesmo aqui desse mesmo, do jeito que está no livro, né? No exemplo lá do livro, que é esse daqui, a gente faz esse exemplo, certo? Com a fonte dependente originalmente do jeito que está lá no livro. Então vamos lá. Para a fonte dependente, a gente vai fazer quando encontra uma fonte dependente. Eu vou anotar aqui no quadro uma frasezinha bem importante para vocês. Vou apagar aqui, certo? Tranquilo aqui então. Vou apagar. Então, vamos falar sobre fonte dependente. Tem um capítulo lá no livro específico também sobre fonte dependente. Bem, fontes dependentes. Aqui é uma frase que, não sei, acho que eu nunca vi escrito. Talvez no livro tenha falado alguma coisa, mas eu coloco aqui como. O jeito que está escrito aqui, isso eu estou dizendo. Certo? Então, aqui é o seguinte: o que, que eu vou fazer quando eu encontrar uma fonte dependente no meu circuito? Certo? Eu vou substituir, eu vou substituir a cara. Aí depois eu vou explicando aqui alguns termos aqui específicos, certo? A característica dependente. Eu vou só trocar o nome característico por grandeza. Substituir a grandeza dependente dependente. Substituir a grandeza dependente pelas incógnitas do método
de resolução escolhido. Então, quando surgir alguma fonte dependente, agora eu vou explicar, né? Eu vou substituir a grandeza dependente pelas incógnitas do método de resolução escolhido. Então, aqui a gente vai pensar bem aqui, ó, em o que é uma grandeza dependente. Eu vou explicar aqui. Depois, o que são as incógnitas. E depois, o método de resolução escolhido. Certo? Então, vamos para o primeiro ponto, é uma fonte dependente, né? A gente viu que a gente tem quatro tipos de fontes. Quatro tipos de fontes dependentes. Eu tenho fontes de corrente e fontes de tensão. Duas de corrente, duas de tensão. As duas de corrente vão ser quais? Que vão depender da corrente em outro ponto do circuito, ou vão depender da tensão em outro ponto do circuito. E as fontes de tensão também vão depender da tensão ou da corrente em outro ponto do circuito. Certo? Então, substituir a grandeza dependente. Aquela fonte vai depender de tensão ou corrente em outra parte do circuito. Então, a grandeza dependente pode ser tensão ou corrente em outra parte do circuito. Então, eu vou pegar, por exemplo, se eu tiver aqui, teve o losangozinho, você já sabe que é uma fonte dependente. Se tem o mais menos, é uma fonte de tensão. Se tem aqui 2 e φ, pronto, essa é Φ aqui, Φ aqui é a grandeza dependente, certo? No caso, é uma corrente em outra parte do circuito. Eu vou substituir essa característica aqui pelas incógnitas do método de resolução escolhido. Eu vou logo para o método de resolução escolhido. Vão ter dois métodos de resolução escolhidos. Ou será a lei dos nós, ou será a lei das malhas. A lei das malhas vocês não viram ainda, mas leis dos nós já viram, né? Quais são as incógnitas da lei dos nós? O que, que a gente encontra depois de resolver o sistema de equações na lei dos nós? Qual é o resultado da lei dos nós final, assim, depois que você monta o sistema e encontra? Ou seja, quais são as incógnitas que a gente procura? São as tensões nos nós. Então, as incógnitas podem ser, se for o método dos nós, o método de resolução que eu estiver fazendo, né, eu vou encontrar as tensões nos nós. E a gente vai ver daqui a pouquinho, se for a lei das malhas, eu vou encontrar as correntes nas malhas, como incógnita. Certo? Então, com isso daqui, aqui está o que foi escrito, agora eu vou exemplificar, né, para deixar mais claro, mas só voltando aqui. Substituir a grandeza dependente é esse número, essa aqui é o que? A corrente, mas se for essa fonte aqui, ó, VA sobre 5, aqui já é a tensão, certo? Ou em qualquer outra fonte. Eu vou olhar para o que, que ela está dependendo, essa minha fonte dependente, pode ser corrente, pode ser tensão. Então, vou substituir essa característica, essa grandeza elétrica de tensão ou corrente, pelas incógnitas do meu método de resolução escolhido. Se eu estiver resolvendo a questão pelo método dos nós, eu vou substituir essa Iφ aqui, de alguma forma, por tensões nos nós. Se eu estiver resolvendo pela lei das malhas, eu vou substituir esse VA pela corrente das malhas, certo? Anotem aí no caderninho de anotações de vocês e vamos para um exemplo.
Aqui, o exemplo. Eu vou abrir um exemplo normal, depois a gente vai para aquele da lei dos nós, da lei do supernó, né? A gente vai para o supernó para ver uma questão mais geral. Pronto, essa daqui, esse exemplo aqui é bom. Vou dar um zoom aqui. Pronto, é o exemplo 4.3. Deixa eu compartilhar para vocês verem. É o exemplo 4.3 e tem uma fonte de tensão nele aqui. Eu vejo que é uma fonte dependente, pelo formato aqui da fonte, vejo que é uma fonte de tensão, pelo mais e menos, e vejo que ela está dependendo de quê? Qual a grandeza dependente? A corrente φ, 8φ. Então, pelo que está escrito lá, né, eu vou substituir o Iφ, que é a minha dependente, pelas incógnitas, que no caso só vi até agora a lei dos nós, vamos resolver pela lei dos nós esse circuito. E aqui ele pede o quê? Ele pede, no exemplo, use o método da tensão de nó para determinar a potência dissipada no resistor de 5 ohms no circuito. Então, aqui é a potência no resistor de 5 ohms, que é esse que passa a corrente φ. Certo? Eu quero, no final das contas, eu descobrindo aqui a potência no resistor que eu quero. Então, eu posso descobrir a corrente aqui, φ, lá na frente, e fazer 5 e φ ao quadrado, né? RI quadrado. E aí eu já tenho a potência, cheguei ao resultado final. Então, aqui o que, é que eu vou fazer? Eu vou substituir φ pelas incógnitas, né? Que no caso aí vão ser as tensões nos nós do método de resolução escolhido, que eu só sei um até agora, que é a lei dos nós mesmo, né? Então, analisando pela lei dos nós, vou fazer a análise sem mudar nada. Eu tenho aqui 4 nós, não é isso? São 4 nós que eu tenho aqui. Eu vou usar aqui o 4, eu vou fazer 3, né, professor? 3 nós, exatamente. Porque esse de baixo, né? Esses dois de baixo são o mesmo nó, não tem nada entre eles. Então é só uma escolha do autor, que poderia ter unido num ponto só. Esses dois aqui já não tem nada entre eles. Mas para ficar tudo quadradinho assim, com um ângulo de 90 graus, ele preferiu o autor deixar retinho, mas são na verdade só 3 nós aqui. Eu vou lá para o quadro, escrevendo, daqui a pouco eu tiro. Então eu tenho uma fonte de 20 volts, independente, uma resistência de 2 ohms, uma outra resistência de 5, uma outra de 2, a minha fonte dependente, uma fonte de tensão, aí mais duas resistências, uma de 20 e uma de 10. Uma de 20 e uma de 10. Tem aqui 2, 5, 2, 20 volts, e aqui 8 e φ. E aí é interessante vocês observarem que sempre que tiver num circuito uma fonte dependente, né, pode ser de tensão ou de corrente, ela vai dizer, olha, estou dependendo o valor da tensão que tem aqui é 8 vezes a corrente φ. Logicamente tem que dizer sentido e onde se encontra a corrente φ. Tem também que deixar o cara descobrir ali, tem que dizer qual o sentido da corrente, se não for no caso de uma tensão, qual a polaridade da tensão e onde essa tensão se encontra, né? Então aqui é φ. Pronto, vamos lá para o quadro. E aqui eu desejo saber qual é o valor da corrente, qual é o valor da potência em 5 ohms, né? Ou seja, se eu descobrir a corrente φ, eu já me resolvo. Então, aqui eu tenho quem? Fazendo a análise normal, sem mudar nada, eu vou começar aqui minha análise, aqui é a minha referência, meu 0 volt.
Aqui eu tenho o nó 1, que tem uma tensão V1. Aqui eu tenho o nó 2, que tem a tensão V2. Que são as minhas incógnitas, certo? Do método de resolução escolhido, que é o método dos nós, a lei dos nós. Então, aqui eu vou continuar fazendo normal, vou definir o sentido das correntes. Aqui tem um I1, aqui tem um I2, já tem um I-Φ ali definido. Aqui tem um I3 e aqui tem um I4. Certo? Então, fiz aí, o I-Φ já está lá na corrente, nos 5 ohms ali. Então, já não vou mudar, vou deixar ele com o mesmo nome que tinha. E agora, também continuando, eu vou definir quais são os somatórios, né, das correntes nos nós 1 e 2. Certo? Então, vou fazer lá a lei de Kirchhoff dos nós, no nó 1, e depois eu fazer a lei de Kirchhoff dos nós, no nó 2. Tá? No nó 1 eu vou ter quem? Eu vou ter I1 entrando e 2 e Φ saindo. Pronto. E no nó 2 eu tenho I-Φ entrando e 3 e 4 saindo. Certo? Aí vamos lá agora. Eu vou substituir, por enquanto, eu vou mexer em Φ de uma vez só. Certo? Eu vou substituir essa grandeza pelas... Mas já dá para substituir de cara, né? Substituir o I-Φ pelas incógnitas do meu sistema é basicamente fazer o quê? Substituir o I-Φ por V1 e V2. Então, de cara, dá para substituir. Quem é I-Φ aqui, em função de V1 e V2? Quem é o I-Φ aqui, pessoal? I-Φ, ele é igual a quem aí? Ó, o I-Φ está passando no resistor de 5 ohms. Ele passa no resistor, ele passa de uma tensão maior, sai uma tensão menor. Quem é I-Φ aí em relação a V1 e V2? Vamos lá, vocês teriam que fazer. Da mesma forma que vocês substituiriam I1, I2, I3 e I4, é só fazer com I-Φ. Tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Nesse exemplo aqui foi bem direto. Então aqui, ó, quem é a tensão no lado mais? V1. Menos a tensão no lado menos, V2. Dividido pela resistência, 5 ohms. Acabou. Só isso daí. Onde aparecer I-Φ, eu vou substituir por V1 menos V2 sobre 5. Onde aparecer I-Φ, substitui V1 menos V2 sobre 5. Está resolvido. Então vamos lá. Quem é I1 aqui? I1 é tensão no lado mais, que é 20 volts, menos tensão no lado menos, que é V1, dividido por 2. E 2, tensão no lado mais, onde ele está entrando, né? Que é V1. Tensão no lado menos, que a minha referência aqui é 0, não vou nem botar, dividido por 20. E Φ, eu já vi quem é Φ ali, V1 menos V2 sobre 5. Daqui a pouco eu ajeito. Vamos para o nó 2. I Φ, V1 menos V2 sobre 5, igual a I3, V2 menos 0 sobre 10. I4, V2, pronto, agora aqui que pode... Aqui é uma fonte de tensão, então o lado que a corrente I4 está saindo, né, o lado menos. Então aqui o I4 vai ser quem? V2 menos 8Φ, que é a tensão dessa fonte de tensão dependente, dividido por 2 ohms. Certo? Apareceu o Φ de novo, professor. Substitui por V1 menos V2 sobre 5. Pronto. Você só vai ter aqui duas equações com duas incógnitas. Não vai aparecer Φ. Onde aparecer Φ, devido a essa tensão dessa fonte, eu vou substituir por V1 menos V2 sobre 5.
Terminando aqui de organizar essa equação, né? Só substituindo aqui, vou repetir V1 menos V2 sobre 5 igual V2 sobre 10, mais... Aqui eu vou até separar, vou deixar V2 sobre 2, menos 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes φ, e φ é quem? V1 menos V2 sobre 5. Tá? Sempre recomendo, tenha paciência, vão fazendo essas continhas, revisando, porque aqui errou um sinal, já pode prejudicar muito o seu equacionamento. E aí o resultado final, logicamente, não vai ser o correto, né? Mínimo aqui é 20, multiplicando todo mundo por 20. Aqui dá 20 dividido por 2, dá 10. Vai ficar com 200 menos 10V1 igual a V1. 20 dividido por 5 é 4. 4V1 menos 4V2. Né? Aí dando aquela organizada, V1 multiplica. Aqui tem 5V1, 10 em positivo, fica 15V1. O V2 multiplica, só tem menos 4 mesmo. E no outro lado ficou 200. Pronto, temos a nossa primeira equação, com duas incógnitas. Vou achar a segunda equação. Vou multiplicar todo mundo por 10 aqui. Na verdade, eu poderia até fazer o seguinte, eu vou pegar esse V1 menos V2 sobre 5 e colocar para o outro lado negativo. Aí fica menos 5 aqui, vai cortar menos 5 com 5, fica só menos. Eu posso botar para cá para ficar positivo também, né? Esse menos 4, colocando para o outro lado, fica 4 positivo. Aí fica 5 menos 5, fica só V1 menos V2 sobre 5, né? Aliás, V1 menos V2 só. Então, colocando para o outro lado aqui, ó, da equação, ficando 4 mais 1 aqui, né? Que aqui tem 1, né? Se eu fizer aqui assim, dá no mesmo. Né? Aí aqui, ó, 4 negativo, vai virar 4 positivo, mais 1 fica 5. 5 corta com o denominador, fiquei com V1 menos V2, igual a V2 sobre 10, mais V2 sobre 2. Né? Multiplicando aqui todo mundo por 10, eu vou ter 10V1 menos 10V2 igual a V2 mais 5V2. Aí o V1 aqui, vou colocar todo mundo para o lado esquerdo aqui, da igualdade, V1 só é 10 mesmo. O V2 aqui é menos 10, menos 6, menos 16, igual a 0. Pronto. Então aqui nós temos a segunda equação. Então a gente tem duas equações com duas incógnitas, V1 e V2. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Então vamos lá agora substituir na calculadora e encontrar quem é V1 e V2. Eu vou lá aqui, laranja 7, quarta opção. Quem é aí a primeira equação, essa aqui da esquerda. Vamos fazer aqui, é 15 menos 4. Segunda equação, 10 menos 16. Os elementos constantes, né? 200
e 0. Vamos lá para a resolução. Tensão V1 ficou igual a 16 volts. Tensão V2 igual a 10 volts. Eu quero saber quem é a potência no resistor de 4 e 5 ohms. Eu encontro Φ. Φ é 16 menos 10 sobre 5. Deu 6 sobre 5. Dá 1,2 amperes. E agora eu tenho que a potência no resistor de 5 ohms RI quadrado, 5 vezes 1,2 ao quadrado, e vai dar 5 vezes 1,2 ao quadrado, que deu 7,2 watts consumidos. Vamos ver lá no livro, no exemplo, se foi isso mesmo. Tá aqui a resolução, encontrou duas equações, Φ V1 menos V2 sobre 5, foi fazendo e tal, foi fazendo, ó, V1 e V2, 10, e 16 e 10, e Φ 1,2, RI quadrado, aliás, aquele, não, é isso mesmo, RI quadrado, 7, aqui o 1,2 vezes 2, né, 1,44 vezes a resistência de 5 ohms, 7,2 watts. Certo? Então a gente ficou com esse. Se vocês fizessem aqui, até ele propõe um exercício, né? Um bom exercício para desenvolver sua intuição para a resolução de problemas é reconsiderar no exemplo, usando esse exemplo, usando o nó 2 como a referência. Se você botasse aqui 0 volt no nó 2, eu ficaria agora com 1 aqui em cima e o 2 aqui embaixo, né? Seriam essas as minhas incógnitas. Em termos de corrente e potência, eu iria encontrar os mesmos valores. Certo? Só as tensões, como eu tenho uma referência diferente, né, que poderiam dar. As diferenças de potencial seriam as mesmas, mas as tensões individuais em cada nó, em relação a essa daqui, poderiam variar dessa resolução que a gente chegou aqui. Certo? Aqui agora sendo zero, vai mudar. Né? Aqui vai continuar sendo 16 menos 10 dá 6, em cima do resistor de, de 5 ohms, né? Vai continuar dando 6. Agora aqui não vai ser mais 16, aqui vai ser mais 10, né? Porque aqui agora é 0, 2 é 0. Então aqui vai ter que ser 6, 1. Vai ser 6 e 0 aqui. Então as tensões individuais vão acabar mudando os valores, mas as diferenças entre dois pontos, entre dois nós, vão continuar sendo as mesmas. As correntes vão ser as mesmas e as potências serão as mesmas também. Então, até como uma dica para vocês tentarem fazer com esse nó de referência aqui. Bem, entendido, pessoal, aí esse ponto, tranquilo, da lei dos nós, na nossa resolução, né, 7,2 watts, 16 e 10, as duas equações que a gente chegou, a substituição, né, de onde apareceu aqui a tensão dessa fonte, 8 Φ, apareceu 8 Φ, substituo por quem? V1 menos V2 sobre 5, que são as incógnitas aqui do método de resolução escolhido. Certo? Vamos fazer agora aquele exemplo original com do jeito que ele é mesmo, né? Esse exemplo do supernó, originalmente, do jeito que ele nasceu mesmo aqui, ao invés de simplificado, né, como a gente fez, vamos fazer ele na vera aqui com as grandezas, né, do jeito, com a fonte de tensão dependente do jeito original. Então aqui eu estou misturando tudo de uma vez só. Eu coloquei um caso especial, em que uma das tensões é conhecida, coloquei um supernó, em que eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós principais. Eu coloquei uma fonte dependente,
como essa fonte de tensão, né, sendo dependente. Então, tem tudo misturado aí num caso só, certo? Pessoal, se tem dúvidas no decorrer, vão falando, viu? Não deixa falando sozinho aqui não, guardando a dúvida, senão depois ela tá muito grande, aí tem que voltar, e fica mais distante o caminho. Mas vamos lá. Beleza, professor. Mas vamos lá, fazer essa daqui agora. Oi? Aqui é o... Então, vamos continuar. Supernova. Vou redesenhar aqui agora, considerando a fonte dependente. E agora o sentido da corrente φ é extremamente importante, né, para a gente considerar. Então, tá lá no quadro, eu tenho uma fonte dependente de tensão, né, de 10 e φ. Vou considerar aqui minha referência, meu 0 volt, e calcular a tensão. Eu vou ter um V1 e um V2, certo? E de cara eu já vou dizer, ó, quem é IFI nesse caso? Já vou deixar no cantinho aqui quem é IFI. Porque eu já vi, ó, minha característica dependente, eu tenho uma fonte de tensão dependente de IFI, 10 IFI. Então eu vou colocar logo IFI em função de V1 e ou V2, né? Dependendo se o V2 estiver envolvido também. Nesse caso, o V2 não está envolvido, então o IFI vai ser quem? A tensão no lado mais, onde a corrente está entrando, lado menos onde ela está saindo. A tensão V mais é V1, a tensão V menos é 50, dividido por 5. V1, então, onde aparecer φ, e φ vai ser V1 menos 50 sobre 5. Eu já deixo ele guardadinho ali. Onde ele aparecer futuramente, vamos substituir por esse valor. E vamos seguir. Então, o IFI já está definido. Bora botar as outras correntes aqui. I1, I2. O IFI já está ali. E agora a gente pode escolher, né, o método. Você quer escolher o método supernova? Eu acho mais rápido. Considerar aqui um grande nosão. O que entra igual que sai. Ou fazer o somatório em V1, depois em 1, depois fazer o somatório em 2 das correntes, colocar a corrente da fonte ali, e depois substituir uma na outra. Você que sabe, a questão é sua, você que define. Usando pelo método do supernova, né, a gente já encontra uma equação direta. Aliás, antes de fazer o supernova aqui, a gente já tem como encontrar a diferença de potencial entre V1 e V2. Né? Então, aqui pela fonte, eu já sei que V2 é igual a V1 mais 10 φ. Já apareceu φ, vou substituir φ por V1 menos 50, para ficar com a equação só entre V1 e V2. V2, vou botar aqui a setinha, onde eu estou substituindo. V2 é V1 mais 10 vezes V1 menos 50 sobre 5. Tá?
10 dividido por 5 vai dar 2. Eu fico com V2 igual a V1 mais 2V1 menos 100. Né? Vou colocar o V2 para cá e o 100 para o outro lado negativo. Então, vou ficar com V1 vezes 1. O V2 em positivo e negativo. Então, vai ficar V1 vezes 1. Ah, não, perdão. Perdão. É tudo V1 aqui, né, nesse lado. Aqui era V2 aqui. Então, aqui eu vou ficar com 3V1, né? 3V1. O V2, quando vier para cá, vem negativo. Igual a 100, que o 100 sai negativo, é para o outro lado positivo. Então, fiquei assim com essa minha primeira equação. Já tenho a primeira equação encontrada a partir da fonte dependente. V1 vezes 3 mais V2 vezes menos 1 igual a 100. A primeira equação foi encontrada. Vou agora para a segunda. E na segunda eu vou aplicar a lei de Kirchhoff dos nós no supernó. Vou fazer as correntes. Então eu tenho esse supernózão aqui. Tenho I1 e Φ saindo, I1 saindo também, e 2 saindo também, 4 entrando. Então, 4 está entrando, e Φ saindo, I2, I1 e 2 saindo também. I1 e 2 saindo também. Bom, só 4 está entrando no supernova. Tá? E agora é substituir os Is por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência, para encontrar a nossa segunda equação. Então, aqui fiquei com 4 igual. E φ já tenho ali, né? V1 menos 50 sobre 2, sobre 5. Mais I1, cadê I1? Tá aqui. V1 menos 0, dividido por 50. E 2, V2 menos 0, dividido por 100. Então vejam que o I1 e I2, as tensões que eles estão, né? Continuam, V1 e V2. Tá? Então fiquei com essa minha segunda equação do supernó. O IFI V1 menos 50 sobre 5, o I1 V1 menos 0 sobre 50, o I2 V2 menos 0 sobre 100. Vamos multiplicar todo mundo por 100. Aqui fiquei com 400. 100 dividido por 5, 20. 20 V1 menos 1000. 100 dividido por 50, 2. 2 V1. 100 dividido por 100, 1. V2. 1 V2. Então, vamos agora organizar essas equações. Desse lado aqui, eu vou ter 22V1 V2 só é um mesmo. O 1000 é para o outro lado positivo, então fica 1400. E aí eu tenho a minha segunda equação. Então, tenho duas equações com duas incógnitas. Vou encontrar um resultado único. Vou lá para a calculadora, para preencher minha calculadora. Então, aqui eu vou ter laranja 7, quarta opção. Eu vou ter aqui na primeira equação 3 e menos 1. Na segunda equação, 22 e 1. Nos termos independentes, 100 e 1400. Vou lá em resolver. Encontrei aqui as tensões. V1 igual a 60 volts. V2 igual a 80 volts.
Vamos lá no livro, ver se foi isso mesmo. Supernova, casos especiais. Pronto, tá aqui, ó. A questão. Igualzinha. As correntes, papá. Sabe? Conceito de supernova. Encontra a equação de uma vez só. Considera um nozão aqui, a união. O Wi-Fi V, é porque ele chamou aqui de V2, V1, V2, V3. Aqui o V2 para ele é nosso V1, né? Aí ficou V2 menos 50 sobre 5. E chegou, encontrou, no caso, nosso V1 é V2 dele, né? 60. E nosso V2 é o V3 dele, ficou 80. E a partir daí, o que você quiser se encontrar de potência, corrente, tensão nas resistências, potência nas fontes, potência nas resistências, você poderia encontrar, né? Com essas duas tensões aqui, nesse caso aqui V2 e V3, mas que a gente considerou V1 e V2. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. O método dos nós está finalizado aqui, certo? Não deu para iniciar o método das malhas, porque eu tive a ideia de fazer mais algumas questões aqui, do que estava previsto. A gente começa na próxima semana. Então, eu vou passar uma lista só de métodos nós. Tudo o que tem de métodos nós no livro, você já tem condições de desenvolver, certo? Então, qualquer circuito, qualquer coisa de métodos nós, vocês já podem desenvolver. A partir da próxima semana, a gente fala de método das malhas, os 2 dias também, e a gente finaliza o método das malhas, próxima semana 6 e 8. Dá até para fazer algumas outras coisas dia 13 para dia 15, que é a prova. Então, pronto. Então, vou fazer aqui alguma dúvida até agora. Posso passar a listinha, né? Vou passar uma listinha primeira com as questões que vão fazer você pensar, vocês pensarem, e para que na hora da prova você chegue, mas essa daqui, esse professor é um anjo. Então, bota a questão fácil. Bom, vai ser tão fácil quanto vocês se prepararem para ela, né? Então, essa é a ideia de que vocês tragam dúvidas, tragam. Certo, eu vou colocar, Valber, aqui. Acho que as duas da semana passada e a de hoje. Vou colocar aqui as últimas aulas no AVA também. E vão surgir muitas dúvidas na resolução do exercício, né? E fazendo aqui, vocês acompanhando, anotando aí, acaba sendo mais fácil, né? De seguir o raciocínio do professor. Agora, quando vocês raciocinam por vocês mesmos, aí algumas dúvidazinhas que vão surgindo na hora, então com a lista vai ficar mais fácil. Vou fazer a chamada. Águida. Presente, Presente. professor. Ana Beatriz. Presente. Beatriz Seixas. Presente. Presente. Eu tô aqui. Clarice, acho que trancou. Dênio. Oi, professor. Clarice, nunca veio, meu filho. Não, você veio. Tá faltando ultimamente. É bom saber se você tá aí. Dênio David. Presente. Gabriela. Presente. Igor. Presente, professor. Jonathan Henrique. Presente. Lara Peixoto. Aí. Larissa Pamela. Aí. Larissa Vitória Costa. Aí. Laura Maria. Presente. Ok. Laine Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Luiz Eduardo. Presente, professor. Maria Clara. Presente. Maria Keliane. Maria Keliane. Mariana Aguiar. Presente. Matheus Emanuel.
Presente. Matheus Henrique, Presente. Pedro Henrique, Presente. Ivalber José. Bem, pessoal, então é isso. Os exercícios, lembrando, né, aqui só reforçando, vão ser da edição do livro que está lá no site da biblioteca, né? Vocês acessam, digitando aqui CIB, consultar, aí vão lá em e-books, e bota Nilson aqui, Nilson, 2F. Aí vem aqui online, aí às vezes ele pede para pesquisar de novo, deve estar bugado, deixa eu ver. Deixa eu falar. Não, nem preciso colocar aqui ele. Aqui já estava aberto, né? Aí, lá no capítulo 4, esse assunto vocês vão encontrar parte no capítulo 2, parte no capítulo 3 e parte no capítulo 4. Está bem divididozinho, desde o capítulo. É porque aqui tem capítulo, tem um errozinho aqui de digitação, que era capítulo 1, 2, 3 e 4. Está 3, 3 e 4. Né? Repetiram o título aqui do capítulo 3. Aqui no capítulo 2 você já vê as leis de Kirchhoff, aqui ainda com aquela colherzinha de chá que eu disse para vocês, né, com atenção em um elemento informado, a corrente em algum elemento sendo informada já previamente, mas aí já vejo alguma coisinha do capítulo 2, mostrando os tipos de fontes, a relação entre elas, o cálculo de potência, enfim, aquela parte mais simplesinha, né, que a gente viu. Aí depois, deixa eu ver aqui os exercícios, para mostrar para vocês. Dar um pulo maior aqui, vou lá para 45, 50. Então, aqui tá um resumo, acho que tem exercício aqui embaixo também. Mas, assim, toda vez no finalzinho ele dá um resuminho. Bom, aí tem algumas questões que relacionam fontes, né, que só vai ser impossível de ter duas fontes quando eu tiver duas de tensão em paralelo com tensões diferentes, ou duas de corrente em série com correntes diferentes. Né? O resto é permitido. Aí aqui tem algumas questões aqui do 2.4, né, já envolvendo o circuitinho. Aqui a partir da seção 2.4. Aí vão ter aquelas lá que parecidas com aquelas que a gente viu aqui com a edição nova, talvez mude um valorzinho ou outro e tal. Pronto, aquela que a gente fez, a corrente é de 1 ampere aqui, acho que as resistências mudam o valor, a fonte muda, mas aqui você vai fazendo pela somatório das tensões na malha, encontra uma tensão, encontra uma corrente naquele elemento, aí depois vê os nós, e aí vai fazendo, mas sempre aqui tem, ou eu posso simplificar com resistência em série em paralelo, ou eu posso fazer análise do somatório das tensões no nó, do somatório das correntes no nó, das tensões numa malha. Essas são as questões do capítulo 2. Aí lá no capítulo 3, eita, esse é o 2 de novo. Estava escrito ali 3, né? Mas tem esse book, capítulo 3, de verdade, esse daqui, 59. Esse daqui tem circuito série, paralelo, tá? Vai falando sobre essa parte, principalmente. A gente ainda vai ver circuito divisor de tensão e circuito divisor de corrente. Então, aqui ainda do 3 não vai ter tudo. Vai ter ainda. Enfim. E lá no capítulo 4, que são esse passo a passo, né? Essas técnicas de análise do método da tensão dos nós, das correntes de malha. Nem tudo a gente vai ver aqui, essa parte de equivalente de na inóculo a gente não vai ver. Enfim, tem algumas coisas que não serão vistas no capítulo 4.
E tem os exercícios. Deixa eu ver aqui. 120. 120. Não está em exercício, está em exemplo. Deixa eu ver. 130. Ainda não. 185. Ainda não. 145. Pronto. Aqui já são os exercícios, né? Os circuitos. E aí alguns eles solicitam. Resolva pelo método dos nós. Resolva pelo método usa o método das tensões dos nós. Ou senão, não diz nada. Mas eu vou passar esse só de tensão nos nós, o método das tensões dos nós, que é o que a gente viu. Na próxima segunda a gente já fala sobre as malhas, né? As correntes de malha. Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no Ava as aulas, e inclusive a de hoje, e essa listinha que pode ser feita em dupla também. Tente dividir com colegas, tentar discutir. Se você não for com a questão, for com o seu amigo, tente discutir com ele. Ou um exercício ótimo é você tentar explicar para alguém. Tem coisa melhor do que você aprender para explicar para outro. Você vai imaginando as dúvidas que o outro vai ter e tentando já entender melhor a questão. Então, seria uma boa prática aí de exercício para vocês, já que é em dupla, um tentar explicar para o outro como foi a resolução, talvez o outro fique com alguma dúvida ainda e você tente tirar, enfim, é gerado ali certamente uma boa experiência e uma boa troca de conhecimento. Ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho está lá no Ava essas informações e até segunda. Exercício até domingo, né? Até domingo pode fazer o upload, ok? Pois é isso. Um bom dia para vocês. Um bom restante de semana aí. Estudem muito. Um abraço. Tchau, tchau.